A adolescência é um fato, desde sempre. Mas a adolescência também tem aspectos da adolescência que são invenção sociocultural recente. Por exemplo, dentro da medicina, faz apenas 20 anos, que surgiu uma nova especialidade médica que nasce dentro da pediatria, que nasce como uma subespecialidade da pediatria, que é a ebeatria. Então, são os médicos especialistas em questões da adolescência. O primeiro, o segundo anos de vida são fundamentais para a configuração mental daquela pessoa que vai se desenvolvendo, vai virando adulto. Muito nessa fase inicial da vida são os primórdios dos moldes afetivos que vão estar presentes ao longo da vida inteira dessa pessoa. E nós estamos falando do primeiro, segundo ano de vida. A adolescência é outro período extremamente importante e fundamental para a construção dessa identidade que nunca para de acontecer, até a morte. A gente está sempre, pelo menos isso é o desejável, a gente está sempre construindo a nossa identidade. Agora, é claro que na adolescência, exatamente pelas questões hormonais, físicas, psicológicas, a intensidade das vivências. No campo psicológico, por exemplo, nessa fase é que o ser humano vai construindo e integrando dentro de si essa o complexo desafio de construção dos seus próprios limites. O que é certo, o que é errado, a moral. É uma série de situações na vida que trazem para o adolescente grandes desafios. O ideal seria que os jovens não experimentassem álcool, nem tampouco nenhuma situação que causasse problemas na vida desse adolescente. Mas eu acho que esse ideal é tão ideal e tão utópico e tão pouco real. Então eu acho que o adolescente, por definição, ele está sempre querendo experimentar, e eu acho que é importante ele experimentar coisas na vida. E não é porque ele experimenta uma ou outra coisa que ele vai virar dependente disso ou daquilo, né? Eu acho que a experimentação não é o fim do mundo. Eu acho que o fim do mundo é, de repente, fazer de uma situação dessa uma grande tragédia e, para evitar futuras complicações, assumir uma postura muito rigorosa, utópica e pouco eficaz do ponto de vista de prevenção de situações problemáticas com álcool, muito pouco eficaz. Ou seja, a coisa absolutamente adolescente não prova nada dessas coisas, porque isso traz dependência, e eu acho que isso é meio forçado. Se a gente trabalha com isso, a gente vai ficar sempre condenado à frustração. Mas se a gente pensa no grande coletivo, por exemplo, a lei recente no estado de São Paulo proibindo o consumo de álcool nos bares, nos locais de sociabilidade, é extremamente importante, e útil, interessante e com certeza muito importante na profilaxia de dependências propriamente do jovem e situações de violência relacionadas à intoxicação lá aguda. Acho que o fator principal que predispõe o adolescente ao uso problemático de álcool é quando o adolescente, por razões muito específicas, tem uma relação com a vida problemática. Então, se a relação com a vida é problemática, se eu vivo num ambiente, por exemplo, onde na minha casa a gestão das emoções pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios, pela minha família, é uma gestão atrapalhada, uma gestão das emoções muito ansiosa. Diferente eu viver numa família onde qualquer ansiedade cotidiana, minha mãe e meu pai lançam mão de um ansiolítico ou de um álcool para atenuar a ansiedade ou as emoções próprias daquele momento que aquela pessoa, aquela família está vivendo. Isso é eu, adolescente, vivendo nessa situação,
é extremamente problemático para eu, nessa fase da vida adolescente, estar diante de um ambiente familiar onde eu aprendo que para lidar com emoções eu tenho que lançar mão de substâncias químicas, seja álcool, seja drogas ilícitas, seja os ansiolíticos, os antidepressivos. Se eu aprendo que para lidar com as minhas emoções eu tenho que atenuá-las, a intensidade dessas emoções, lançando mão de substâncias psicoativas, provavelmente eu vou ter chance maior de, ao consumir álcool, desenvolver uma relação problemática com ele. Aquilo que protege o adolescente de um uso problemático do álcool é viver uma situação familiar, principalmente, em que os problemas, os conflitos, as questões emocionais são, na medida de que elas vão aparecendo, sendo circuladas na família. A pior coisa para a mente humana, de crianças, jovens, velhos, para todos, sobretudo para as crianças e jovens que estão em formação, são aquelas situações em que os adultos, achando que vamos poupar o nosso filho do conhecimento daquela situação, vai gerando um não dito na família, e como a mente humana não trabalha com não dito, a gente está sempre enxertando sentidos para explicar aquilo que seria vazio. A mente não opera com o vazio, ela está sempre inserindo pensamentos, sentimentos, explicações, às vezes delirantes. Então, se, por exemplo, eu aprendo que eu sou uma adolescente que sofro uma abordagem sexualizada do meu padrasto e eu aprendo que isso é um não dito, que eu não posso circular, eu não posso falar, isso vai criando um ambiente psicológico na cabeça desse adolescente, dessa adolescente, terrível, que vai gerar provavelmente complicações psicológicas para essa adolescente na vida. Então, o não dito é o caldo de cultura para sofrimento psicológico. Pensando na família, eu cada vez mais estou percebendo que a situação de uso problemático de álcool em adolescentes pode se dar tanto numa família com muitas privações materiais, socioeconômicas, como também acontece em famílias onde a condição socioeconômica é muito boa e que, no entanto, também tem mecanismos, muitas vezes até meio muito estranhos. O adolescente, ele é meio que nem a Alice no País das Maravilhas, esticando-se, encolhendo-se nessa busca incessante de construir a sua real medida. Dentro dessa perspectiva, quando o adolescente entra em contato com uma substância que altera profundamente a percepção sobre a sua própria vida, ou a vida de fora, que ele o faça com intensidade. Por essa razão que eu imagino que as pesquisas apontem para, quando fazem uso de uma substância, usam de uma forma mais intensa. Como o professor deve proceder quando ele entra em contato com uma situação onde tem uma dor de um jovem que o procura ou que ele identifica e ele se aproxima? Meio caminho andado, porque o que o educador, o professor deve fazer? Bom, aumentar as propensões para que aquele jovem, junto com o próprio educador, deem o encaminhamento, no caso clínico, se percebe que a situação é de dor, tem sofrimento, tem características de dor que levam a gente a considerar que esse jovem precisa de uma abordagem de algum psicólogo ou de algum médico. Eu, educador, não sou psicólogo, nem médico, nem psiquiatra. Eu não tenho ferramentas técnicas para fazer o tratamento, nem é a função do educador nem do professor. Mas é função do professor e do educador, estabelecida a relação de confiança,
junto com esse jovem, aumentar as propensões que, junto com a família, obviamente, né? Sempre trazendo a família para que o encaminhamento adequado se dê. Ou seja, vamos juntos buscar um encaminhamento clínico que dê alguma condição para que esse jovem tenha a sua dor acolhida e que a dor amenize, né?